Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Ronaldo Mendes. Hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma resenha para vocês. E a história que eu quero compartilhar para vocês se chama Your Lie in April, um mangá foi lançado pela Panini Comics. E é uma história para quem gosta de música, romance e drama. Mas antes de eu dar continuidade, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. E para aqueles que estão me vendo aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever, ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos, beleza? Galera, eu confesso para vocês que raramente eu gosto de ler mangás de romance, mas recentemente eu tinha visto um romance que se chama Quero Comer Seu Pães. Acho que para quem curte mangá, para quem gosta de anime, sabe quanto essa história é emocionante, o quanto essa história mexe com você. E esse mangá aqui também não é diferente. Era para eu estar com o volume 1 aqui com vocês, mas para quem sabe, temos uma loja. E ontem eu vendi o número 1 porque teve uma garotinha que estava procurando uma história de romance e eu recomendei essa história porque essa história é realmente emocionante. E eu sentia dentro de mim que eu precisava ver essa história. Certamente me surpreendeu. E para quem gosta com essa temática, realmente é uma história que vale muito a pena. Your Lie in April é uma história que conta, é uma história que conta sobre um garoto que tem apenas 12 anos de idade. Ele é considerado como um grande músico, um grande talento. Graças à mãe dele era uma professora de música que ensinou ele a tocar piano. E a mãe dele simplesmente acreditava que ele era um garoto com um grande potencial, que ele era capaz de tocar fora do Japão, que tocasse na Europa. Mas infelizmente a vida dele muda por completo após a perda da mãe dele, após ele não passar concurso. Depois dessas duas grandes quedas que realmente machucou muito ele, simplesmente ele decide parar de tocar piano. E no enredo da história a gente percebe isso, de como era tão ruim ele se aproximar de um piano, porque toda vez que ele tentava se aproximar do piano, sempre vinha aquela história que ele tinha passado com a mãe dele, que a mãe dele simplesmente sempre colocava ele numa pressão muito alta, porque no Japão sempre acontece isso, desde criança a pessoa sempre tem que fazer o seu melhor, tem que sempre fazer o seu melhor, e muitas vezes demonstrar que ele queria fazer, mas ele não se sentia bem com toda essa pressão. É normal, um garoto, por mais que ele fosse talentoso, ele quer ser um garoto normal, mas a mãe dele muitas vezes colocava, não deixar com que ele realmente fosse um garoto normal. E a partir daí, após a perda do concurso, após a perda da mãe, simplesmente ele não conseguia mais, e eu creio que até compreensível Mas a partir daí tudo muda também, como sempre é uma história de romance e drama, sempre é uma reviravolta, realmente acontece uma reviravolta que começa a dar uma visão mais diferente de tudo que ele está passando. Ele conhece uma violonista, que ela é até legal da forma como os dois, como ele conhece ela, entre aspas, simplesmente estava andando pelo parque e começa a ver uma garota tocando violino para as crianças, e as crianças simplesmente alegres, ficavam emocionadas, dançavam, brincavam ao ouvir a melodia que era tocada por essa garota no violino. E a partir daí os dois começam a ter uma aproximação e ela começa a entender, a perceber o talento que ele tinha. Conversava, explicava, muitas vezes tentava com que ele fosse uma pessoa diferente, de que ele não poderia simplesmente mais agarrar o passado de uma forma tão forte, que fazia com que ele impedisse de seguir em frente. Então ele começa a perceber isso, mas ainda há uma luta interna com ele sobre isso. Há uma luta que é compreensível, como falei, um garoto que sofria de alguma forma, sofreu um pouco do abuso psicológico, justamente pela pressão que a mãe dele exercia sobre ele. Então, isso é natural, infelizmente é natural, porque ele não conseguia ser mais uma pessoa comum, e a partir daí você entende de todo o drama que ele passa.
Claro que ele ainda não conta de tudo que acontece com ele, se ele te dá uma desculpa, muitas vezes ele não consegue, mas a garota percebe que realmente há uma coisa que há uma coisa errada com ele, mas ela de alguma forma respeita esse lado dele, respeita a situação, mas ela devagarinho na conversa, no diálogo, ela meio que ela tenta trazer mais leveza para a vida dele e faz com que ele realmente se aproxime novamente a tocar piano. E é interessante, né, da forma como é construída essa história. Ela é interessante por causa disso, da forma como inicia, como tem a apresentação do personagem, da forma como é produzido o enredo e da forma como finaliza o enredo. Então, assim, o primeiro mangá eu já fiquei muito emocionado, eu li o segundo e cria-se um laço muito forte entre os dois. E aí ele começa a perceber que ele precisa enxergar as coisas de uma forma diferente, lutar contra tudo isso e dar continuidade, porque ele é um garoto muito talentoso, um garoto que com pouca idade chama a atenção de várias pessoas por causa do seu talento, né? Aliás, tinha pessoas que estavam comentando comigo que era necessário assistir o anime justamente na parte musical, que você consegue se emocionar mais ainda. Então assim, galera, é incrível esse mangá. Eu tô dando continuidade, eu tô lendo, já li os dois primeiros volumes, eu quero ler mais ainda, porque dizem que o final desse mangá é muito triste, que qualquer um que tem um coração duro vai chorar. E eu tô muito curioso para ver o final dessa história. E por isso que eu resolvi compartilhar aqui para vocês, porque para mim é importante compartilhar histórias boas. Mas também se eu ler mangás ruins também, eu quero compartilhar, porque também nem todas as histórias são boas, mas também nem todas as histórias são ruins. Mas essa certamente é uma história linda, maravilhosa, que merece o nosso apreço. E para quem não leu ainda, para quem não assistiu o anime, assista. Ainda não assisti o anime, só estou acompanhando o mangá. Eu quero primeiro acompanhar o mangá, depois assistir o anime. Mas galera, e outra coisa eu peço para vocês, me recomendam histórias. Eu quero ler mangás, eu quero trazer resenhas aqui para vocês, porque é uma coisa fantástica, maravilhosa, que realmente merece o nosso apreço, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentam e compartilhem. E até a próxima. Valeu!